Olá, bom dia. Estamos aqui na Carreta Agro pelo Brasil, onde o agro acontece. Estamos pelo Senar Rio Grande do Norte. Meu nome é Letiane, sou da advogada pelo Senar do Estado do Rio Grande do Norte. Estamos hoje aqui com Tibério Clemente, chefe da Divisão do Desenvolvimento Rural da Superintendência da Agricultura no Rio Grande do Norte, com Magda Barreto, que é produtora rural, e nossa amiga Sônia Nunes, que é auditora fiscal do MAPA e médica veterinária. Hoje a gente vai falar sobre agricultura de baixo carbono no estado do Rio Grande do Norte. Então, para a gente começar, tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo bom, graças Tudo a jóia. Deus. Maravilha. Então, Tibério, o que é agricultura de baixo carbono? Bom, a gente pode falar disso de uma forma muito técnica ou de uma forma que comunique melhor. Eu prefiro a segunda forma, sabe? É um conjunto de técnicas agropecuárias que, em primeiro lugar, elas aumentam a produtividade e o ganho do produtor rural no campo. Essa é a primeira coisa. E além disso, ela é capaz ainda de promover a sustentabilidade e reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então nós temos um conjunto de tecnologias, né? Por exemplo, fixação biológica de nitrogênio, integração lavoura-pecuária, floresta, agrofloresta, que é a nossa amiga aqui já tem uma. Tô dando como spoiler, né? Então, assim, é um conjunto de tecnologias que permitem, em primeiro lugar, um aumento de produtividade no campo, dentro da mesma área, portanto, e também diminui a emissão dos gases de efeito estufa, para ficar assim num nível bem simples de quem está nos ouvindo entender bem do que se trata, né? E isso tem um reconhecimento internacional, isso está rodando dentro das discussões no mundo todo, em todos os setores da economia. Então a gente está falando de agricultura de baixo carbono, mas a gente tem a indústria também que trabalha com a questão da redução de emissões de gases de efeito estufa. Nós temos no setor de transportes, de mineração. Então, assim, veja que ele perpassa uma série de setores da economia, né? E que traz a sustentabilidade como eixo e, no caso da agricultura, além disso, uma maior produtividade. Maravilha. Você falou em técnicas. Quais seriam essas técnicas que seriam Bom, adotadas? hoje a gente tem técnicas que são reconhecidamente fatores que são determinantes para que reduza a emissão dos gases de efeito estufa na agricultura. Então nós temos fixação biológica de nitrogênio, nós temos tratamento de dejetos da produção animal, plantio direto de grãos e de hortaliças. Nós temos as integrações, eu chamo de integrações porque você pode ter vários arranjos, uma integração lavoura, pecuária e floresta, agricultura pecuária. A gente tem a terminação intensiva de bovinos, a irrigação. Então veja, todas essas tecnologias, elas promovem, né, já são reconhecidas como capazes de promover o aumento de produtividade no campo. Já são densamente estudadas pela pesquisa, já são aplicadas a campo, a gente já tem no Brasil recordes e recordes atrás de recordes de pessoas que vêm adotando essas tecnologias, e isso já está comprovadamente e reconhecidamente internacionalmente que são, sim, capazes de reduzir, fixar o carbono, né, e também de reduzir a emissão dos gases de efeito estufa na agropecuária. Muito bom. Me tira uma dúvida. No Brasil, existe alguma política voltada para essa agricultura de baixo carbono? Sim, nós temos uma política de crédito para que o produtor, na hora que ele resolver aderir a essas tecnologias, ele possa contar com um apoio financeiro, né, através da linha do Renovagro e, por parte do Ministério da Agricultura, toda a articulação de promover, de fazer com que isso chegue ao homem do campo, de fazer com que o produtor agrícola adote essas tecnologias. Então, assim, esse é o grande papel do Ministério da Agricultura em associação com uma série de entidades. O Senar é um grande parceiro nisso, não só aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil, e outras tantas instituições. E então, assim, o desenho ele é feito para que os estados tenham seus próprios planos, suas próprias metas de adoção dessas tecnologias e seja um promotor da adoção dessas tecnologias. Então veja, quem vai fazer isso é o produtor rural. E aí o que acontece? O produtor rural chega e quer falar, eu quero criar uma agrofloresta na minha fazenda. Você tem uma linha de crédito para isso. Eu queria plantar uma floresta. Você tem uma linha de crédito. Eu preciso de uma plantadeira de plantio direto para fazer plantio direto. Vai ter a linha de crédito dentro do Renovagro. Então, veja, tá tudo junto
né? Tudo numa construção que propicie com que o agricultor consiga, de fato, né, ter a recuperação de pastagens degradadas. Recentemente eu estava vendo um estudo que, se a gente for produzir só energia renovável dentro das áreas dos 100 milhões de hectares que a gente tem de pastagem degradada no Brasil, a gente tem o equivalente a um pré-sal. Veja, o equivalente a um pré-sal. Então, o potencial dessas tecnologias é muito grande, é muito grande. É lógico que e falando de 100 milhões de hectares de pastagem degradada, a gente está dizendo que em algum estágio de degradação, sabe, Magda? Sim. Não significa que está tudo imprestável, pelo amor de Deus. Sim. Mas é que ela não está no seu máximo produtivo. Ela está sofrendo, de alguma forma, uma degradação daquele potencial produtivo que ela tinha. Então, essas pastagens, a recuperação disso é fundamental, seja para a produção de grãos, para a produção de energia, para a produção de mais carne. Então, a gente tem esse desafio dentro do plano. Então, a gente tem programas específicos dentro do plano ABC em nível nacional que trabalham com recuperação de pastagem degradada, tratamento de dejetos, etc. Porque realmente é uma fonte muito grande de renda e de renovação da agropecuária, da forma de fazer agropecuária, sabe? Bem diferenciado. Isso. E inovador também, né? Com certeza. Como é que está essa política no estado do Rio Grande do Norte? Bom, aqui no estado nós temos uma série de atores envolvidos, né? E a gente tem trabalhado no sentido de levar isso para o homem do campo. Então, o nosso grande desafio hoje é levar para o homem do campo. E por que o estado do Rio Grande do Norte, esse desafio é grande? Eu vou explicar. Se a gente pegar, por exemplo, estados, principalmente do centro-sul do Brasil, e mais ainda do centro-oeste, essas técnicas são amplamente adotadas. Não precisa ninguém ir lá e falar, olha, você tem que adotar, seria legal você testar isso, incorporar isso na sua rotina produtiva, porque eles já fazem isso há muito tempo. E aí o que acontece também? No desenho do plano, a gente tem metas ao longo do tempo que a gente tem que atingir. Né? Inclusive isso é feito através de um decreto, que a governadora, porque a governadora assumiu o decreto, o governo do estado assumiu o compromisso de levar essas metas adiante. Então, o grande desafio no Rio Grande do Norte é levar isso principalmente para os pequenos agricultores e para os agricultores familiares, diferente do Centro-Oeste. Porque nessas metas é como você vender alguma coisa no atacado e no varejo. Aqui no Rio Grande do Norte a gente está levando a tecnologia no varejo. E lá no centro-sul do Brasil, se você pegar meia dúzia de grupos produtores lá, você já consegue cumprir uma meta de alguma coisa, você entendeu? Sim. Então, assim, o desenho fundiário do nosso estado, ele é mais desafiador do que em outros estados. E isso também é comum em todo o Nordeste, sabe, Letiane? Porque não é uma exclusividade do Rio Grande do Norte. Tem muitos agricultores familiares e pequenos agricultores, diferente do centro-sul. Então, você pegar lá um grupo MAGE, um grupo Scheffler, o grupo... Se esses grupos começarem a adotar essa tecnologia, num instante você já tem um monte de tecnologia. A gente dobra a meta. A gente dobra a meta, exatamente. Então, assim, você vê que rapidamente... E outra coisa também, são vitrines, né? Quando você tem um agricultor líder que ele desponta com uma tecnologia que está dando rendimento para ele está crescendo no ramo, e os outros agricultores se espelham nele, ele se torna uma referência. Agora, como é que você vai se tornar referência no meio do varejo, como eu estou dizendo, né? Aí você cria algumas pequenas ilhas de desenvolvimento, mas veja que esse trabalho realmente é muito árduo no estado, mas a gente tem confiança que com um conjunto de pessoas que nós estamos envolvendo, a gente vai conseguir atingir aquilo que a gente se propôs a fazer. Isso é fantástico, que inclusive o Senar, ele é uma instituição, né, paraestatal que quer participar de forma mais ativa. Agora, eu somando agora com o Senar, temos todo o interesse em agregar mais informações, qualidade e quantidade também, viu? Vocês contem sempre com a gente. Não, com certeza, a gente conta sim. Soninha, nós estivemos recentemente em Florianópolis, tivemos um encontro nacional sobre o sistema de plantio direto em hortaliças. Como é que foi lá a experiência no seu ponto de vista e como o Rio Grande do Norte está em relação aos outros estados? Qual é o seu sentimento? Bem, bom dia a todos. Primeiro agradecer ao Senar, né, por a oportunidade da gente falar sobre o Plano ABC, que é tão importante, né, que a gente vê como uma política pública muito importante. E, assim, foi uma oportunidade muito, muito boa para a gente estar junto, né, com os 27 estados, conhecendo a realidade de cada um, como cada um está lidando com esse desafio que o Tibério acabou de falar.
é interessante porque a gente vê que tem estados, né, como o Tibério mencionou, bem avançados, né? Tem estados que ainda estão iniciando, né? E a gente está no grupo médio, né? A gente nem está na ponta, mas também não estamos aqueles que ainda estão com grandes dificuldades de dar o pontapé inicial, né? A gente já tem a nossa política, né, internalizada pelo governo do estado e foi um evento muito interessante para a gente conhecer na prática, né, uma das tecnologias do ABC, que foi o plantio direto de hortaliças, né, vendo exemplos, não só nas palestras, mas como a campo, visitando as famílias, os agricultores que já adotaram essa tecnologia, alguns há 15, 16 anos, pessoas que estavam desistindo da atividade, né? Especificamente nós visitamos produtores de chuchu, né, maracujá, em função da degradação do solo e com essa tecnologia, né, com um apoio muito importante que a gente deve destacar, que o Senar tem todo o potencial da extensão, né? E o Senar é esse importante parceiro, junto com a Emater, com os outros órgãos de extensão, que conseguiram, né, sair dessa visão de desistir da atividade e hoje estão com produtividades acima do normal, né? Então, esse ganho econômico, ganho social e ganho em saúde também, porque eles reduziram muito a parte de insumos químicos, então é todo um conjunto de benefícios que essa tecnologia pôde trazer, né? Então, o evento trouxe essa possibilidade da gente, inclusive, fazer contato com outros estados e futuramente criar, né, grupos regionais, onde a gente pode, o Ceará, por exemplo, está bem avançado, já teve um grupo do Ceará que teve em Santa Catarina, onde nós visitamos, já estão utilizando, adotando essa tecnologia. Então, isso foi muito importante para aproximar, né, os atores, não só do Ministério da Agricultura, como os parceiros no estado, como o Senar. Acho que foi muito, muito positivo. Eu concordo com você, muito aprendizado. Apesar de eu não ser da área ainda, consegui entender toda o conteúdo, né? E aquela realidade no campo que a gente teve lá, a gente conseguiu realmente identificar qual é a importância de cada ato. No caso, evitar revolver o solo e tantas outras ações. Acúmulo de matéria orgânica, né? Tem um monte de... E, inclusive, com a qualidade de vida que os produtores passaram a ter. Porque como eles evitaram usar determinados aditivos, alguns complementos, então eles se sentiram mais... com mais qualidade de vida, indo mais, inclusive, a campo. A gente perguntou, e a sua questão financeira? A questão financeira aumentou, mas isso é uma consequência. Mas o que me importa hoje é a qualidade de vida. Então, isso aí realmente fez uma diferença, né, Sônia? Isso aí foi uma mensagem que ficou bastante fixa para mim. Tibério, também teve, semana passada, você esteve em Brasília, não foi isso? Foi. Semana passada foi o lançamento de uma plataforma do Ministério da Agricultura, que é uma outra política que o Ministério da Agricultura apoia, que é a política de inovação na agropecuária, né? E aí o Ministério lançou uma plataforma chamada Mapa Conecta, tá lá na internet, se pesquisar o famoso dá um Google, você vai achar lá a plataforma. E o que essa plataforma se propõe a fazer? Juntar toda uma rede de inovação agropecuária, voltada para a agropecuária, desde pesquisadores, startups, né, para juntar. É o famoso juntar a fome com a vontade de comer. Então tá lá, ali você vai encontrar investidores, gente disposta a investir, pessoas que encontram soluções para um problema que você tem. Então a rede realmente, e o papel, esse nome, até teve algumas enquetes para escolher o nome, mas eu acho que o Mapa Conecta ficou muito bom, porque o Mapa, como uma instituição que tem como um dos seus objetivos, né, de existir o fomento da produção, essa inovação na agropecuária, ele é um elo de conexão. Então ele consegue conectar toda a clientela do Senar, por exemplo. Aí conecta a Universidade do Rio Grande do Sul, do Senar do Rio Grande do Norte, está precisando de uma solução que está lá no Rio Grande do Sul e se conectou através dessa plataforma. Ou então, a pessoa que desenvolveu uma solução no Ceará vai encontrar
lá em São Paulo, uma pessoa disposta a investir naquilo que ela fez. Então, foi muito legal esse evento e tratou da inovação. Por exemplo, a questão de bioinsumos também. Teve nesse mesmo evento, nesse mesmo evento, houve a reunião da rede de bioinsumos do Brasil. Então, assim, e foram apresentadas soluções que me deixaram realmente perplexos do potencial que tem. Aliado, não é um insumo tradicional como o de sempre, que a gente sempre ouvia dizer e ouvia falar. Eram inovações de bioinsumos, inclusive com empresas fazendo edição gênica de bactérias para poder potencializar o efeito desses insumos. A gente viu lá muita questão desses bioinsumos voltados à questão do carbono, e os resultados que apresentaram foi um negócio assim fantástico. Eu até comentava com a Sônia, um produtor rural me ajuda a lembrar o nome do grupo deles lá. Mas era ali da região do DF, de Buritis, são de Buritis. E eles, Magda, conseguiram um aumento da produtividade de soja deles fantástico. E passaram a ser produtores de bioinsumos. E hoje eles comercializam bioinsumos. Só para vocês terem uma ideia. Interessante. Muito legal. Então, o engenheiro agrônomo, filho dos produtores, são dois, o pai dele e o tio, são sócios nessa empresa, e ele se formou em agronomia e chegou lá, agora vim produzir. Não, você não vai produzir não, você vai aprender primeiro para depois você voltar aqui. E aí quando ele chegou, ele falou assim, olha, agora o seu desafio, ele fala isso, tá até disponível no YouTube, quem pesquisar também acha. Quando ele chegou, aí falou, você vai ter que produzir mais com valor menor. Aí falou, cara, mas aqui já tá, tipo assim, já tô no... É fazer o corredor que corre abaixo de 10 segundos na Olimpíada, lá, a disputa de 100 metros. Aí falou, não, agora você vai correr em 8,5. Falei, cara, já tá no limite, o que eu vou fazer? Aí ele falou, ele narra a experiência que ele teve com bioinsumos no sentido de que ele foi buscar outras alternativas, porque ele já tinha o melhor pacote tecnológico de produto químico e tudo mais, mas ele não tinha tanto bioinsumos, ele começou a aliar as duas coisas. E isso é que deu potencialização para ele, sabe? E esse foi um exemplo. E assim, as inovações que mostraram, Magda, os resultados muito grandes, resultados em algumas circunstâncias melhores do que os produtos químicos. Então, assim, veja que a gente tá explorando um universo que ainda é pouco explorado pela gente, né? Sim. Né? A gente imagina quantas bactérias e fungos benéficos tem que a gente não faz nem ideia que exista, né? Então, eles falaram muito em coquetel de fungo com bactéria, né? A gente está acostumado a trabalhar, por exemplo, na questão da fixação biológica de nitrogênio, que são bactérias muito, muito específicas. Então, a soja tem uma, o feijão tem uma, ou assim, algumas, mas assim, muito específico. E o pessoal está percebendo o seguinte, não, tem mais coisa aqui. E é nessa mais coisa aqui que a universidade, a pesquisa começa a apontar, e aí os empreendedores vão e começa, sabe, essa engrenagem começa a rodar. Ó, eu descobri, mas aí entre descobrir uma solução e torná-la viável economicamente para o produtor, e eles estão conseguindo fazer isso. Então, assim, é um universo gigante. E a questão da inovação também, a gente viu soluções assim simples, diretas e que tem potencial de escalabilidade, né? Que é a questão da inovação, que é a palavra que fala, né? É como essas empresas, por exemplo, de transporte por aplicativo. O que é o negócio? Eu tenho capacidade de tornar aquela ideia para o mundo todo. Então, assim, a gente viu isso lá na prática, né? E é um mundo que a gente também não tem muita vivência com isso, né? A gente do agro é muito fechado na ideia do campo, né? A gente tá lá, eu tenho experiência de campo como engenheiro agrônomo, então assim, essa questão da inovação, que parece que é um negócio muito distante, quando você vai num evento desse, você vê que chega junto, né? Tem inovação suficiente, tem inovação para todo mundo, e foi muito legal o evento, foi muito bom. E dialoga muito com a questão da agricultura de baixo carbono, né? Precisamos providenciar um podcast sobre isso, né? Podemos fazer. Inclusive os contatos que a gente tem, quem sabe a gente não chama um pessoal desse que estava lá para vir aqui, né? Sim. Seria muito interessante. Carreta Agro pelo Brasil está pronta, portas abertas. Tá joia, que ótimo. Magda, você, moça, produtora rural independente, sucessora e audaciosa, né? Você decidiu implementar na sua propriedade uma unidade demonstrativa de um sistema de agrofloresta, né? Então, quais foram e quais são suas principais dificuldades e como está sendo essa sua experiência? Bom dia, né, a todos. Obrigada pelo convite em estar aqui participando de um tema que, assim, é a minha paixão, né?
Na verdade, eu iniciei, né, esse ano, na prática, venho há alguns anos já estudando, conversando, pesquisando, mas como o Tibério falou, aqui no Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, ainda é uma coisa difícil de você encontrar com quem até conversar, É né? verdade. Então, assim, é muita pesquisa mesmo, né? Observação. É observação. E esse ano eu resolvi testar uma unidade pequena inicialmente, né? Com recursos próprios, para ver, né? Porque também se a gente nunca coloca em prática, fica esperando, você não começa nunca, nada, né? Na vida é assim, você tem que ir começando e ir Vai trocando a expandendo. roda com o carro andando. E assim, tive a felicidade que esse ano, isso é na fazenda que a gente tem entre Touros e João Câmara, que é uma região que já chove mais, isso facilita, porque eu também tenho uma em Acari, que é o contrário, né? Seridó, Sertão, eu penso lá na frente fazer lá vai ser o grande desafio, né? Iniciamos com um modelo de pecuária, integração pecuária, um pouco de fruticultura e floresta, né? E assim, tá ainda no início, como eu falei, né? Mas assim, para mim foi muito positivo, né? Porque eu consegui testar aquilo que eu vinha pesquisando e ver que realmente é o caminho. Para quem acredita, não é fácil, né? Tem a questão, né, de mão de obra, tem questão de... Tem vários fatores, né? Para expandir, eu sei que eu vou precisar buscar, né, ou algum parceiro que queira investir junto comigo, que acredite, ou buscar algum financiamento, né? Para quem não tem pressa, porque assim o retorno ele também não é Imediato. imediato, é uma coisa a longo e médio prazo, mas é o caminho, né? Você encontrou resistência inicialmente entre os vizinhos, em casa, que você recebeu a É, terra vem da herança de é, família, né? em casa, né? Porque lá é uma terra que era do meu pai, com o falecimento dele, ficou para minha mãe e meus irmãos, eu e meus irmãos. Então, assim, a gente dividiu, vamos dizer, os talhões, né? Tem alguns que não acreditam, né? Dos 6, somos 6. Na verdade, dos 6 tem eu e um outro que acreditamos nesse caminho. Então, assim, é com esse que acredita e com o meu esposo também que acredita que a gente está começando, né? E eu acho, assim, uma forma de convencer, inclusive, os demais, não só os que estão dentro de casa, mas os vizinhos, com o decorrer do tempo que aquilo ali vai começar a mostrar os resultados, né? E aí vai ficar mais fácil, com certeza. Mas a gente vai, com dificuldade mesmo, a gente continua. Na experiência que a gente teve em Florianópolis, a gente teve um dia de campo, aí o senhorzinho lá disse, olha, a gente começou, o mato estava alto, não sei o quê, porque era só fazer a poda, e os nossos vizinhos estavam chamando a gente de sujo, porque a gente não cuidava, tudo isso. Então, assim, eu perguntei da questão dos vizinhos, porque tem um ponto de vista também, até os comentários de quem não acredita. conhece Entende a tanto, nem tecnologia. você passa a ser julgado. Mas, na verdade, ali existe uma grande ciência, né? Sim. E desafio. Tudo que foge do padrão, às vezes é isso que eu ia criticado, dizer, né? isso que eu ia Fugiu do dizer. padrão. Fugiu do Você padrão. imaginar plantar floresta, né? É. Numa região árida como a nossa, ela citou a Acari. Acari, É. qual que é o índice de pluviosidade de Acari ao ano? Porque Quando... na média dos anos, acho que não dá 500 milímetros. É isso que eu ia dizer. Na média né? Na média 500 milímetros, talvez 600 no máximo, mas assim... Quando é um ano quando é um ano normal, não vou nem dizer bom, né? Porque às vezes não passa um pouquinho. Mas veja, mas tem jeito, tem jeito. E quando eu digo que ela é audaciosa, não é à toa, né? Tem Não. duas propriedades, uma no bioma de uma situação e outra são totalmente biomas diferente. Completamente Você diferente. é muito atrevida. Totalmente diferente. Mas e nesta situação? Quais são as suas expectativas e por que você resolveu implementar essa unidade demonstrativa? Eu resolvi implementar, como eu disse, porque foi uma descoberta, né? Ao longo desses anos que eu me apaixonei e hoje é uma coisa que eu acredito. É o futuro, né? Principalmente para quem está aqui no Nordeste. Ou você parte para essas tecnologias, ou a gente vai desertificar,
né? A gente já está vendo isso aí na prática. Isso não é mais só, como alguns ainda teimam e dizem, isso é tese, isso é... Não, gente. Não vai acontecer. Isso não vai Estão viajando. acontecer. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Ela já está acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer, ela já está em curso. Então, se você não fizer algo para tentar reverter isso aí, vai chegar um ponto que você não vai mais produzir. Não vai conseguir produzir. O próprio plano ABC, né, que na realidade a gente já está na segunda década, né, estamos no plano ABC+, né, foram 10 anos e agora estamos na segunda década. Inicialmente era um plano de mitigar a emissão de gases de efeito estufa, né, Tibério? Sim. Agora a gente, além de mitigar, também é convivência com as consequências, os efeitos das mudanças climáticas. Adaptação às mudanças. Adaptação. Se a gente for pegar os planos e comparar o que é o plano ABC, lá na própria descrição do plano tem essa observação da Sônia, é muito boa. Porque você passa de um programa, eu vou só segurar essa questão da emissão dos gases. Agora que eu não consegui segurar a emissão dos gases, não na agricultura, né, mas assim, de um modo geral, na atividade econômica mundial, então eu vou passar por um processo de adaptação. E aí casa muito bem a adoção dessas tecnologias, como a Magda falou, a questão da inovação, dos bioinsumos, então tudo isso, né, é um conjunto de coisas que vai fazer com que a gente consiga continuar produzindo alimento com qualidade, com quantidade para alimentar o mundo. Né? Aí falando um pouquinho, viu, Magda, sobre questão de, você falou lá em Acari, a gente acha que é muito difícil, mas, por exemplo, a gente já viu estudo, tá cheio, o aumento da produtividade animal quando se associa à floresta. Sim. Só a sombra. Isso. Nada mais do que uma sombra. Isso. Por exemplo, no caso de bovino, o animal vai ficar mais calmo, vai ter o metabolismo dele vai trabalhar menos para superar aquela condição de estresse por calor. Ele deita mais para ruminar, fica mais calmo, anda menos para procurar sombra. Então, veja, tudo isso é produtividade. Então a pessoa fala, esse negócio é uma viagem. É porque ainda não despertou, não acordou para essa... E basta observar, né? Basta observar. Eu digo assim, tem muitas coisas que já estão ali na nossa cara, mas a gente não observa. Para os que ainda me dizem isso aí, né, os que preferem, vamos dizer, plantar um pasto aqui, primeiro desmata tudo e só planta pasto, tira tudo que é árvore. Não tem nem, como diz o outro, não tem nem um pé de pau. Isso. Aí eu digo, observem, né, quando vocês estiverem nas estradas mesmo, vocês virem fazenda de gado, onde tem uma árvore, principalmente no verão, vejam onde é que os animais estão, eles estão embaixo das eles procuram. Porque ele não sente calor, ele tem um couro grosso, né? Porque eu escuto todos esses absurdos. Escuta, né? Aí eu digo, gente, é uma coisa que tá mostrando a você. Agora você imagine você aumentar tudo isso. Né? Isso aí vai refletir justamente na qualidade até da carne daquele animal. É o conforto, é o bem-estar do animal. Com certeza. Né? Então, assim, são questões a gente tem o dia todo. Tem o dia todo, aí né? Falando dessa questão, né, A gente tinha um limitante também, Magno. Por que o modelo era de tirar toda a mata, 100%, não deixar nenhuma árvore? Porque tinha uma limitação que era aquele pasto aguentar o sombreamento. Isso. Hoje a gente já descobriu qual é a quantidade de sombreamento que é ideal, qual é a espécie de capim, que normalmente aqui a gente só planta capim, né? Os capins, quais são os capins ideais para estar lá nessa associação? Então, veja, esses limites já foram rompidos, essas barreiras já foram rompidas. O que a gente tem aqui de desafio no Nordeste, talvez seja qual espécie de planta mais adequada para ser o teu componente florestal, né, que é a dificuldade. Né? Vai ser o eucalipto, como é em outros lugares, o pinus? Não, talvez não. Talvez a gente tenha que achar alguma coisa que está aqui. Como você falou muito bem, Maia, a questão de observar. Você vai observando e vai vendo as espécies que estão que são mais resistentes. Aí, como é que a gente vai fazer para reproduzi-las? Para poder colocar nesse componente florestal e conseguir, né? Então não é algo que é longe da nossa realidade e é viável economicamente. Só complementando, hoje a gente já tem as Embrapa semiárido, né? Embrapa algodão, né? Com ciência, né, com já testado isso que o Tibério falou, né, as melhores plantas, né, o melhor tipo de consorciação que você pode fazer adaptado para a nossa região semiárida, né, que nos primeiros 10 anos também foi um obstáculo para implementar o plano ABC aqui no Nordeste, principalmente na região semiárida, porque as tecnologias eram mais
para outros tipos de biomas, né? Começou muito no Cerrado, né, Tibério? A gente pode dizer que no centro-sul do Brasil, menos na Amazônia e menos na Caatinga. Então, a gente tinha as tecnologias, elas se amoldavam mais a essas outras situações, né? Então, por isso que aí o que aconteceu? A pesquisa entrou em campo, falou, não, peraí, para eu fazer esse negócio que você está propondo a fazer, no Brasil todo, para eu levar para outra região, eu vou ter que adaptar. Sim. Né? E um exemplo típico aqui, a gente vê muito, você consorciar fruticultura, né, caju com ovinos, caprinos, né, então são modelos com a cara do semiárido, né, a gente consegue já enxergar esse tipo de tecnologia personalizada, adaptada para a nossa região. Sistemas agroflorestais, por exemplo, na região amazônica, né, você tem o cacau com outras coisas, com café, com tudo junto ali, tudo, né, o açaí, então veja, cada região vai encontrar um arranjo produtivo diferente, né? Então a gente tem que, e é por isso que a gente tem um comitê gestor, né, Letiane? A gente tem um comitê gestor disso, que é justamente para tentar fazer essa conexão. Peraí, o que você desenvolveu aí, a Imparne, por exemplo, ou a UFRN, a Universidade da Paraíba, que seja, qualquer... Os IEFs, vamos juntar aqui, vamos levar para o produtor, vamos ajeitar, vamos fazer acontecer. É esse que é o nosso papel. Inclusive, assim... Eu tenho um vizinho não de cerca, vizinho da região, muito próximo, né? É um alemão, inclusive, ele comprou uma terra, né? Aquela fazenda que a gente foi visitar até com a Helena, foi um grupo, né? E ele planta eucalipto sem ser irrigado. Pois é. Né? E foi lá, a partir daí que eu comecei a estudar mais sobre... A gente só achava que eucalipto era uma coisa... Só irrigado. Porque aqui não chove tanto, né? Isso. Tudo bem que a gente está na região de todos. E ele mostrando, né? Que ele não precisa... Agora você planta no inverno. Né? Por causa do pegamento das mudas. Por isso que ele pega e não aguenta. Ele disse que teve anos de a pluviosidade ter sido ruim, péssima, que ele achou que ia perder. E ele só não vai, lógico, em anos menos, né, com menos pluviosidade, ele não vai crescer tanto, desenvolver tanto. Exato. Ele vai sofrer ali um pouco. Mas ele não morreu. Mas a importância de você ter uma iniciativa dessa, por exemplo, que a gente está vendo que boa parte da Caatinga está sendo devastada para alimentar forno. Tá, aí você tem uma alternativa. Já. Você tem uma alternativa para essa lenha que está vindo muitas vezes. Não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando que tudo é irregular, não, mas muitas vezes de corte irregular de às vezes planta não tem da Caatinga. Nem plano de manejo, né? Junto ao IBM. Mas veja, quem está precisando do forno está precisando da lenha. Né? Muitas vezes tem gente mal intencionada que falsifica a origem daquela lenha. E a pessoa que está lá comprando, está comprando de boa fé. Então, também a gente precisa entender também o sofrimento de quem está lá no meio da Caatinga e vê naquela árvore um meio de subsistência, de sobreviver, né? Então, aí quando você começa a ter essas alternativas, por exemplo, dessa iniciativa que você falou, que eu já conheço também, é importante, você vai substituindo a matriz energética, né? De uma lenha por outra. É como a questão dos grãos, né? Também, uma coisa que eu venho estudando e descobri, conversando, inclusive, com o Anderson da Copla Cana, né? E ele está até entusiasmado, ver se a gente faz uma parceria para plantar o gergelim. Isso, ele falou. O gergelim, ele não precisa de muita água. É tão engraçado, né? E é um grão nobre. Nobríssimo. Né? Muito nobre. Então, assim, eles estão tentando trazer para a gente, também naquela região, começar a desenvolver. Não, vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. Hoje eu estava lendo, hoje de manhã, na hora que eu levantei, eu estava vendo a questão de biocombustível, né? E aí tava lá, pra gente ter uma ideia, né? Aquele coco macaúba, que eu acho, que eu sou do estado de São Paulo, eu acho que aqui é o mesmo coco macaíba. Eu nunca vi o pé de macaíba aqui. Mas pra vocês terem uma ideia, ele produz 4.000 quilos de óleo por hectare. Quanto vocês acham que a soja produz? 400 quilos. Nossa, diferença. Olha só. 1 hectare rende bem mais, né? Vocês entenderam? Seria 10 para 1, né? Justamente. Quase. 10 para 1. 10 para 1. Então, assim, a gente tá falando de biocombustível, a soja pode ser. Porque, assim, biocombustível você vai queimar. E a gente tem usos mais nobres para todos esses produtos que a soja dá, né? O farelo, o óleo, enfim, que a indústria faz, né? Aí você vê um negócio desse para queimar. Talvez, não sei a qualidade desse óleo, não conheço. Mas é fantástico. Então, é inovação, é coisa que é adaptada a determinadas regiões, condições climáticas. Isso.
Só para ficar no exemplo aqui. Isso é fantástico, né? A gente tem, para você ver como a gente tem um leque de opções e a gente precisa conhecer mais, né? Porque Sim. as opções já estão aí. Isso. E aí, Tibério, quais são os próximos passos? Na verdade, as perguntas são para os três. Tibério, quais são os nossos próximos passos no plano ABC no estado do Rio Grande do Norte? Eu acho que é trabalhar um pouco mais com foco na necessidade do agricultor. Esse é um desafio que a gente tem, sabe? De identificar, saber olhar para o produtor, o que ele precisa de solução e ver se dentro do leque de opções que a gente tem do plano ABC, a gente consegue estimular ou achar a saída, né? Sim. Né, Magda? Sim. Magda tá falando da dificuldade dela aí, às vezes, para identificar alguma coisa. Não tô nem falando do aporte financeiro, Sim. mas de falar, ó, Magda, você tá num caminho certo aqui nesse ponto, mas aqui Isso. nesse ponto aqui, talvez você possa melhorar, porque tem uma espécie que a gente achou lá que é mais Isso. adaptada, né? É. São essas coisas, assim, Isso. é olhar para a necessidade do agricultor e tentar achar dentro do plano aquilo que atenda a ele. É esse que eu acho que é o nosso desafio, e fazer com que todos esses agricultores entendam o plano. Porque quando fala de agricultura de baixo carbono, muitas vezes a pessoa fica falando assim, esse negócio aí é dos verdinhos, que quer não sei o que e tal. Não é isso, não tem nada a ver, é produtividade. É produtividade. Falta de Esse é um doido fazendo um negócio desse. Como onde já se viu. Sabe? A gente sabe, né? E aqui mais ainda, eu acho que é uma mudança cultural. É. Não é uma mudança que vai. Não é uma mudança que é fácil de ser feita. E agora, uma coisa que é boa também, que é bom citar, é que esse plano, como a Sônia falou, ele já vai para 20 anos. Em 2030 ele vai fazer 20 anos. Então, veja, não é um plano de governo de X ou de Y. Não, esse negócio foi passando. Por quê? Porque o produtor viu, gente, que é rentável, que dá para você fazer aquilo que está sendo proposto, que está sendo estimulado com que ele faça, não é uma fria para ele, entendeu? Porque às vezes aparece uma solução mirabolante lá, faça isso, que isso é bom pra caramba, o cara faz, chega lá daqui mais 4, 5, 8 anos, eita, deu tudo errado, gastei dinheiro, perdi dinheiro. Não, as tecnologias do plano e são adaptadas para uma série de atividades, seja pecuária, seja produção de grão, seja produção de fruta, enfim, tem uma série de coisas aí que dá para a gente fazer e que realmente só está durando o tempo que está durando, né? E eu tenho certeza que nessa reunião da COP30 é capaz do Brasil anunciar intenções de continuá-lo, porque isso também conta lá dentro desse painel mundial de redução de emissões de gases de efeito estufa. O Brasil tem certeza que vai se comprometer a pelo menos mais 5 a 10 anos no plano. E eu acho que começa a discussão já nessa COP. Porque em 2030, o plano fecha o seu ciclo, o seu segundo ciclo. Foi 2010, 2020, 2020, 2030. Então ele vai fechar em 2030 o ciclo. Então, quer dizer, os debates já começaram, né? E a COP eu acho que vai ser uma oportunidade do Brasil se aprofundar nessa discussão. Então, e o desafio é realmente esse. Já falei demais, né? Mas o desafio é realmente esse. É de achar para o produtor rural a solução que a gente tem dentro do plano e fazer com que ele mude a cultura, entender que aquele negócio é bom para ele. É esse que é o desafio. Soninha, complementar? Eu acho que, assim, a principal mensagem para o produtor, né, é que não é uma escolha. Hoje a gente vê, como a gente viu lá em Santa Catarina, como a gente vê aqui no Rio Grande do Norte, produtores já pensando em desistir da atividade, né? E então isso mostrar para o produtor que há solução, existe uma luz no fim do túnel para a gente produzir, né, com sustentabilidade, né, para que essa produção ela possa alimentar as pessoas, mas principalmente garantir o principal patrimônio do produtor, que é o solo, a sua terra, né, e levar também, além dessa questão da sustentabilidade, né, dele conseguir se manter, né, na atividade que é a natureza dele, também agregar essa questão da produtividade, né, a parte econômica, que a gente também vê que elas caminham juntas. Então, eu acho que o nosso grande desafio é, junto com os parceiros, o Senar é um grande parceiro, né, a Magda, esses produtores, né, que já conseguem vislumbrar
E consegue ser vitrine. Conseguem ser vitrine, né? Então, o grande desafio nosso é trabalhar junto com esses parceiros aqui no estado e levar essa informação para o produtor, como o Tibério falou, e fazer que essas tecnologias cheguem ao campo, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que a gente deve deixar para o produtor, que é possível, é o caminho, né? Que a gente vê e estamos aqui, a gente como Ministério da Agricultura, né, à disposição. Obrigada, Soninha. Magda, próximos passos? Eu venho buscando isso, né? Eu acho que ninguém faz nada sozinho, ainda mais uma questão assim que é nova, né? Para muita gente, inclusive para mim, que estou já estudando um pouco sobre isso, observando, mas é tudo muito novo, a gente precisa, toda hora aparece desafio, né? Aparece. Então, assim, se você não tiver esse apoio, né? A gente tem que buscar, porque as pessoas não vão saber que eu estou lá fazendo isso, né? Eu tenho que ir atrás, né? E tem que, lógico, né? É como eu me sinto privilegiada, né? Porque encontrei essas pessoas. Tibério foi engraçado, a gente se encontrou aqui num evento, sentou um do lado do outro, quando a gente começou a conversar, né? Foi naquele evento do... Quando No comecinho do Eliagro, do Eliagro, que a gente bem no comecinho. festa do boi. Foi numa festa do boi. Mas eu digo assim, a gente tem que ir em busca disso, né? Dificuldade sempre, Evangelista, em qualquer coisa que você vai fazer na vida, Qualquer coisa. né? Mas quando você encontra alguém que está ali, diz assim, não, eu vou segurar aqui na sua mão, vou lhe ajudar aqui no que eu puder. Porque cada um tem que fazer a sua parte. E muitas vezes isso é informação, né, Magda? Exatamente. E aí a coisa vai. Então, eu sou muito esperançosa no futuro, né? Que a gente vai continuar, vai crescer, vai... É umas formiguinhas, né? Que começaram aqui, daqui a pouco a gente vai estar falando daqui a alguns anos que isso não é mais tão novo aqui no Rio Grande do Norte e no Nordeste, né? A gente já vai estar bem lá na frente. Maravilha. Através de tudo isso aí que está acontecendo. Todas E é essas importante iniciativas. dizer também, complementando sua fala, Magda, é que boa parte dessas tecnologias que estão no plano já estão lá no campo. Sim. Já estão. E a gente, o que a gente tem que se propor fazer também, Eletiane, é fazer com que massifique a aplicação disso, né? Melhore a aplicação. Às vezes está faltando um pouquinho de técnica. Por exemplo, quando a gente fala de uma recuperação de pastagem, né? Quantos produtores fazem uma adubação de pastagem? Não são tantos. Não são, hoje mais. Mas há 20, 30 anos atrás era uma loucura. Não, o capim é o que tem no chão e acabou-se. Né? Então, assim, você vê que tem como você melhorar, né? Tem como a gente avançar. Temos que identificar e expandir. Exatamente. Né? Isso. Isso, o Senar, que puder contribuir, já recebi autorização do presidente, do superintendente, que temos liberdade para participar e agir. Estamos aqui agora, vestimos a camisa de como sempre. Uma coisa, Magda, ela hoje já serve como uma unidade demonstrativa, né? Mas eu acho que uma coisa que a gente pode dizer, falou próximos passos, a gente aumentar, né? Criar essas unidades demonstrativas aqui no estado, que serão essas vitrines, né? Para os produtores, né? Sim. Mostrando que é real e é possível. Sim. Concordo totalmente com você, Soninha. Acho que a unidade demonstrativa de Magda pode servir, inclusive, até como laboratório para a gente expandir e tornar isso daí como uma referência no estado. Realmente. Já tomei a sua. Tibério, considerações finais? Não, só agradecer a oportunidade, dizer que a gente está trabalhando. Muitas vezes queríamos trabalhar mais em cima desse tema, mas às vezes nos falta um pouco de tempo, porque tem muita coisa do Ministério para resolver, né? E a nossa equipe é enxuta. Então, mas dizer que é um prazer, uma satisfação estar aqui, levando essa mensagem para o agricultor, levando um pouquinho mais de informação, né, para quem precisa. E nós estamos à disposição e agradecer a oportunidade do Senar. Obrigado, Eletiane, pelo convite. Dizer que a gente está à disposição no Ministério da Agricultura. Estamos sempre aqui para somar. Soninha, considerações finais? Também só agradecer a oportunidade, né? Deixar essa mensagem de que é possível, né? E que não é, assim,
uma instituição só que faz, né? Que a gente deve fomentar cada vez mais essa parceria, como a gente está aqui, Ministério da Agricultura, Senar, né? FAERN, produtores rurais e agregar o máximo as instituições aqui no estado e seguir em frente, trabalhando o que é possível. Perfeito. Isso. Magda, suas considerações finais? Agradecer primeiro o seu convite, né, por estar participando dessa conversa, essa roda de conversa, vamos chamar assim, né, com pessoas que eu conheci durante esse processo, né, e que, assim, eu acho que nada é à toa, nada é por acaso, né, e dizer que estamos aqui para somar, estamos abertos, né, a receber qualquer tipo de parceria. A gente não é fechado, não, a gente é aberto, a gente quer crescer, a gente quer que isso se multiplique, na verdade, né? Que outras pessoas vejam e comecem também a ter essas iniciativas. Daqui a um tempo as pessoas vão dizer, olha, aquela propriedade ali de Magda, ela é referência, foi aquela ali a unidade demonstrativa 01. Vamos acreditar e trabalhar para isso, né, Letícia? Vamos trabalhar para isso. A gente está trabalhando para isso, né? Isso. Eu quero agradecer a presença de vocês demais por essa conversa de informação. Eu acho que a gente conseguiu alcançar uma linguagem que todas as pessoas possam entender que este é o nosso objetivo. Não temos interesse de buscar nada tão técnico, nada tão formal. Acho que a gente tem que chegar a quem realmente interessa, que é o produtor rural. Tá? As famílias da agricultura familiar, e é para isso que o Senar e a FAERN estão aqui, o IPDR, para somar. Queremos, inclusive, deixar claro que temos as nossas próprias cartilhas que tratam não só sobre o plano ABC, mas também muitas outras modalidades, inclusive Plantio direto. não só de plantio direto do ABC, mas também da questão de pecuária e outras atividades também voltadas para o agro. É só dar, como o Tibério diz, é só dar um Google, Senar, cartilha. Já vi material do Senar, muito bom, por sinal. Obrigada. E a gente está aqui sempre para contribuir. Agradecer a você, ouvinte, que faz isso daqui, é a razão da gente estar aqui, para vocês, viu? Muito obrigada e até a próxima.